Olá, bom dia. Vamos continuar nossas atividades de matemática, tá certo? Dessa vez agora vamos ver o que é mediatriz, certo? Na aula passada eu mostrei para vocês a bissetriz. A bissetriz divide o ângulo em dois ângulos congruentes, né? Iguais. A mediatriz não se trata de ângulos, ela se trata de segmentos. Então você vai pegar um segmento de reta e vai dividir ele em duas partes, certo? Então essa divisão vai gerar uma reta também, que é chamada de mediatriz, certo? Ela passa pelo ponto médio do segmento. Então vamos seguindo. Mediatriz de um segmento de reta. Vamos ver o que significa. Mediatriz de um segmento de reta também é um lugar geométrico. Definição. Mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a esse segmento que passa pelo ponto médio dele, certo? Ela é perpendicular, uma reta é perpendicular à outra quando as duas formam um ângulo de 90 graus entre si, certo? Então, nunca esqueça desse detalhe. É chamado de perpendicular. Se forma um ângulo de 90 graus, certo? Elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus as duas, certo? Como nós temos aqui o caso, ó, esse primeiro aqui, tem um segmento A, B, segmento AB, esse pedaço de reta, né? E a nossa mediatriz é essa M, certo? Veja que forma um ângulo de 90 graus. Eu tenho esse quadrado com esse ponto, quer dizer que esse ângulo aí é um ângulo de 90 graus, certo? Ele se toca no ponto M. Esse ponto M é o ponto médio da figura, certo? Do segmento. Então, se você medir, você vai ver que a distância entre A a M é a mesma de M a B, ok? Então, essa reta, que é chamada da mediatriz, cruza esse segmento no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus, certo? É a mediatriz. Vamos fazer a leitura do texto. Nós temos aqui a reta M minúsculo, né? As retas são representadas em letras minúsculas e os pontos em letras maiúsculas, certo? Do alfabeto. A reta M é a mediatriz do segmento AB, certo? Pois M é perpendicular ao B. Então, quer dizer, aqui M é perpendicular, esse símbolozinho em matemática quer dizer perpendicular, tá certo? Forma um ângulo de 90 graus, os dois segmentos, certo? AB é o segmento. Então, esse traço é um segmento que vai de A até B, ok? M maiúsculo é ponto médio do AB, né? No caso do segmento AB. Então, AM, como eu tinha falado, a distância de A até M é igual à distância de B a M, certo? Então, com ponto médio, até pelo nome já dá para se ter uma ideia, né? Que fica na metade da distância entre A e B, certo? Veja por que a mediatriz de um segmento de reta é um lugar geométrico. Primeiro ponto, propriedade. Todos os pontos da mediatriz são equidistantes às extremidades do segmento de reta, certo? Então, na figura de baixo nós temos aqui, ó, o ponto E tem a mesma distância entre A e a distância entre B, certo? É a mesma. O ponto G aqui embaixo, ó, tem a mesma distância entre A e B, certo? O ponto F também, mesma coisa. Então, todos os pontos que pertencem à reta M, que é a mediatriz, têm a mesma distância entre o ponto A e o ponto B, certo? Então, essa é a primeira propriedade. Todos os pontos que formam essa reta M, que é a mediatriz, têm essa propriedade de estar à mesma distância do ponto A e do ponto B, certo? Pronto. Nós temos aqui as igualdades, né? O ponto de E a A, né? A distância de E a A é igual à distância de E a B, certo? Como eu tinha mencionado, a distância dos pontos. Segunda propriedade. Nenhum outro ponto do plano tem essa mesma propriedade. Ou seja, se eu colocar um ponto qualquer aqui, nesse plano aqui, qualquer lugar,
não vai ter essa propriedade de distar a mesma distância entre A e B, certo? A não ser os que estão dentro da reta, os que compõem a reta, tá bom? Nenhum outro ponto em qualquer outro lugar desse espaço aqui, desse plano, espaço não, plano, vai ter essa mesma propriedade. Então isso é chamado de lugar geométrico, tá certo? Quando tem essas duas propriedades juntas, ok? É chamado de lugar geométrico. Qualquer figura que tem essas propriedades é chamada de lugar geométrico, ok? Como é a mediatriz, a bissetriz, a circunferência, certo? Tem essa propriedade. Agora, se você partir de outra figura diferente, por exemplo, um quadrado, não é um lugar geométrico, porque nem todos os pontos que compõem esse quadrado tem essa propriedade, tá certo? Tem alguma propriedade semelhante a essa. E os pontos têm as mesmas, todos os pontos que formam a figura têm essa propriedade, tá certo? Uma propriedade comum entre eles. Seguindo, nós temos aqui, ó, veja a construção da mediatriz do segmento AB, certo? Utilizando o compasso. Vou descobrir onde fica o ponto médio, tá certo? E, consequentemente, descobrir também a mediatriz. Vamos ver como fazer isso. Temos aqui, ó, abrimos o compasso com uma abertura maior que a metade do comprimento do segmento AB, certo? Você sabe mais ou menos quanto é a metade, você coloque a abertura do compasso um pouco maior, ok? Com a ponta seca, que é a que tem agulha, do compasso em A essa abertura, traçamos dois arcos. Então você vai traçar um arco de um lado, um arco do outro, certo? Um pequeno arco, precisa ser grande. Depois você vai inverter a ponta seca e colocar no ponto B. E fazer a mesma coisa. Aí esses arcos devem se cruzar em dois pontos, né? Se cruzam em dois pontos. Com esses pontos você vai ligá-los com a reta, não, com a régua, ok? Marcando assim a mediatriz e encontrando o ponto médio, tá bom? Veja aqui continuar a leitura. Com a mesma abertura e a ponta seca em B, no ponto B, traçamos dois arcos que interceptam os arcos já traçados, obtendo dois pontos da mediatriz, tá certo? No caso aqui, eu fiz esse segmento, esse arco, pedaço de arco, e outro aqui embaixo. Depois, no ponto B, você vai fazer um arcozinho que vai se cruzar aqui, ó. Os dois arcos se cruzam, marcando o ponto que pertence à mediatriz. Depois, no outro lado, também fazer a mesma coisa, certo? Os dois arcos vão se cruzar, marcando mais um ponto que pertence à mediatriz. Depois é só passar uma régua e já descobriu, né? Tá aqui, ó, traçamos a reta M, mediatriz do segmento de reta AB, tá? No caso com a régua. Está definida aqui, ó, a mediatriz, e onde a mediatriz cruza com o segmento, onde ele se toca, né? Se intercepta, é o ponto M, certo? É o ponto médio, que está representado com letra E, mas é o ponto médio, certo? E forma um ângulo aí de 90 graus, certinho, certo? Veja que é fácil de fazer, basta ter um pouco de prática mesmo. Observe que, ao construir a mediatriz M do segmento de reta B, encontramos o ponto médio M dele. É a interseção da mediatriz M com o segmento de reta AB. Assim, também podemos usar essa construção para determinar o ponto médio de um segmento de reta. Como eu tinha mencionado anteriormente, né? A mediatriz passa justamente no ponto médio. Então, se você defini-la, você vai achar o ponto médio da figura, certo? No caso, é o segmento, que é o ponto que dista a mesma distância de dele a A e dele a B, certo? Então é fácil mesmo. Encerramos a nossa aula, certo? Vou deixar embaixo aí os exercícios que serão do livro de vocês. Vou colocar as páginas e o número de exercícios para vocês fazerem, certo? Até a próxima aula e bom trabalho!